A ti, Jesus. Só tu és santo, Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Aí eu pergunto para você assim, qual vai ser a pregação de hoje? Não vai ser. Mas poderia ser, né? O Senhor deu um louvor desse, não podia ter sido na mão. Mas não vai ser. Vamos abrir a palavra? Livro de Mateus, capítulo 8. Não, perdão, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 62. Depois nós vamos falar um pouquinho do mesmo texto, mas que está escrito lá em Mateus capítulo 8. Primeiro, Lucas capítulo 9, versículo 62. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Senhor, te louvamos, Pai. Te bendizemos pela tua palavra, pelo teu grande amor por nós, Senhor. Porque um dia tu nos tirou do lamaçal desse mundo, Senhor, e nos trouxe para a tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu és um Pai amoroso que fala com os seus filhos, Senhor, de diversas maneiras, Senhor. E hoje, mais uma vez, tu tem falado conosco, Senhor, de uma forma maravilhosa. O que nós pedimos, Senhor, é que tu continue falando conosco mais uma vez. E não permita, Senhor, que nós venhamos atrapalhar o teu propósito aqui nessa noite, Pai. Senhor, nos usa com graça, com poder. E não deixa, Senhor, o homem falar por si só. Não deixa o homem agir por si só. Mas que, Senhor, tudo, inclusive as nossas vidas, esteja dentro do teu controle, Senhor. Nos abençoa nessa noite, Pai. Nos alimenta com a tua palavra. É o que nós te pedimos, te agradecendo, Pai, porque só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Lucas capítulo 9, no versículo 57, ele fala assim, vamos ler até o 62 que a gente leu, né? Diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse, né? Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E aí vai entrar o versículo que a gente leu. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí, irmãos, o que me chamou a atenção, né, primeiro foi a lembrança desse versículo. Ninguém que
que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É uma frase que muitas vezes a gente não para entender o que ela significa, né? Significa que Jesus, ele olhou para nós e nos deu uma oportunidade. Fernando, deixa eu virar o ventilador um pouquinho para cá. Tá cheio de mosquito aqui. O Senhor olhou para nós e nos deu uma oportunidade. Como ele fez com os seus discípulos. Tá bom? Aí. Tá bom, obrigado. Ele fez com os seus discípulos, ele está fazendo conosco hoje. Nos chamando para uma grande obra. A grande questão, irmãos, quando o Senhor nos chama, ou quando Ele chama qualquer um de nós, é como nós recebemos esse chamado. E como nós reagimos a esse chamado. Eu lembro que, certa vez, eu fui fazer uma visita a uma pessoa. E essa pessoa era um senhor que estava muito doente. Estava com uma doença incurável. E me chamaram para ir lá orar, eu fui lá, orei. Só que quando eu estava orando, aconteceu uma coisa estranha, né? Eu orei pelo senhor e a filha dele caiu possessa. Olha que coisa esquisita. Eu falei, ué, que coisa estranha. Aí eu acabei de orar com o senhor, fui lá e repreendi aquele demônio, expulsei aquele demônio. E as pessoas ficaram impactadas com aquilo ali. Ao ponto de que o marido daquela mulher virou para mim e falou assim: pastor, eu vou seguir junto com o senhor no seu exército. Vou trabalhar junto com o senhor. E aí, irmãos, eu pergunto para vocês, onde está esse rapaz? Onde ele foi? A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? É porque Deus faz acepção de pessoas? Claro que não. Ele convida a todos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o problema é que Jesus, ele não mente para nós. Jesus, ele nunca vai dizer para você uma coisa que você gostaria de ouvir. Ele vai te dizer a verdade sempre. E aconteceu exatamente como esse rapaz aqui. Jesus olhou para ele e disse assim, esse rapaz disse para ele: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Porque, logicamente, ele deve ter ficado impactado com o que Jesus fazia, com os milagres que Jesus operava. E ele pensou, né, na sua emoção, na sua vontade: eu vou seguir Jesus, eu vou andar com ele, porque ele é o dono da bênção. Então, se eu estiver perto dele, eu vou ser abençoado. Está errado isso? Não está errado. Mas não é o que Jesus quer para nós. Pode até acontecer que num primeiro momento a gente chegue perto de Jesus por causa dessas coisas. Mas a questão é, o que Jesus está procurando em nós não é uma vontade passageira, mas o que Deus procura em nós é um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. É isso que Ele procura. Por isso Ele não diz mentiras para nós, até porque não é a natureza dEle. Por isso que Ele não nos engana dizendo que vai ser um mar de tranquilidade andar com Ele. Jesus olha para aquele rapaz que disse: eu vou te seguir, Senhor. E Jesus diz assim: meu filho, as raposas
têm as suas covas, os seus covis. As aves têm os seus ninhos. Mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quem era Jesus ali? Era o mestre. Era o rabi. Era aquele que estava demonstrando para eles um caminho. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem alguns que completam dizendo assim: eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Só que isso não está na Bíblia. Jesus nunca disse essa última parte. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que Jesus está falando isso, irmãos? Porque a vitória que você tanto procura, só existe um lugar que você vai encontrar. E esse lugar chama-se Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ele é o provedor. Ele é o que te dá alegria. Ele é o que te tira da depressão. Ele é que manda os seus anjos te defender nas horas mais difíceis. Na tua angústia, é Ele que está lá. Mas Ele está dizendo para você, ó, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O Senhor está dizendo assim, olha, se você está me procurando só porque eu posso melhorar a tua vida, você é um dos mais miseráveis dessa terra. Porque a palavra de Deus diz, aquele que pensa nas coisas desse mundo, só para as coisas dessa terra, é um dos mais miseráveis dessa terra. Porque o que Deus tem para te dar, na verdade, é um mundo muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele pode te abençoar aqui na terra, mas o que Ele quer mesmo é te dar uma vida eterna. Uma vida além dessa daqui, que tem um limite, é finita. Na Bíblia foi estabelecido quantos anos uma pessoa, um homem, uma mulher pode viver. No máximo 120 anos. Não passa disso. Então tem um limite. Mas o que Jesus te oferece hoje aqui é uma vida eterna, onde nunca vai ter fim. A questão é, aonde eu e você vamos querer passar essa eternidade? Existem dois lugares que você pode escolher. Ou o céu, junto com Jesus, pois hoje Ele está assentado à direita do Pai. Ou então o inferno, que é onde aqueles que não querem Jesus vão estar por toda a eternidade, um lugar de tormento. Mas Jesus hoje está te dizendo aqui, olha, eu estou te lembrando mais uma vez, que hoje você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, e eu quero você do meu lado aqui em cima. Mas a gente precisa também entender esse texto aqui, irmãos, de uma forma espiritual. Porque Jesus está dizendo que não dá para você encarar a convivência com Jesus somente com as suas emoções. Eu vou servir Jesus quando eu estou bem. Eu vou servir Jesus quando eu estou alegre. Mas quando eu estou triste, quando eu estou amargurado, eu não quero servir Jesus. Jesus está mostrando para nós que esse não é o caminho que leva para o céu. O caminho que leva para o céu é servir Jesus em toda e qualquer circunstância. E você vai ver depois aqui no segundo trecho que a gente vai ler, que existe um segredo que estava embutido nas Escrituras, mas que ele faz questão
de dizer esse segredo só para os seus pequeninos. Quem aqui é pequenino do Senhor? Eu sou um pequenino do Senhor. Irmão, o que eu e você somos? Hoje estamos aqui, amanhã, um pó. A palavra de Deus compara as nossas vidas como aquela onda, né, do mar, a espuminha, que ela vem toda forte, né, mas de repente ela some. Assim é a nossa vida. Quando somos jovens, parece que somos dono do mundo, né? Há pouco tempo atrás eu tinha 18 anos. Parecia que eu era o rei da cocada, né? Parecia que eu tinha tudo nas minhas mãos. Hoje eu estou com 51 e já não parece tanto assim. Deus está te dando chances de ter uma vida com Ele. Convivência com o Espírito Santo. Jesus não nos chama para não convivermos com Ele. Jesus, quando nos chama, Ele diz assim: vem, me segue. Ele está dizendo para mim e para você: olha, eu vou te ensinar a chegar lá na eternidade. Vou te ensinar a ter uma vida eterna. Uma vida que nunca tem fim, que nunca acaba. Eu quero, Jesus está dizendo para você e para mim hoje, eu quero ser o seu mestre. A pergunta que Ele te faz é: você quer ser meu discípulo? Essa é a pergunta que Jesus faz para nós. Por quê? Porque Jesus não arromba o coração de ninguém. Jesus não transgride a vontade de ninguém. Ele não impõe nada a ninguém. Primeiro Ele bate a porta. Ele está batendo na porta do seu coração hoje mais uma vez. E a pergunta é: será que você quer abrir? Porque Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que me ouvir, ó. Primeiro você precisa ouvir a voz dele. Você abre a sua porta da sua casa para um desconhecido? Jamais eu vou abrir a porta para uma pessoa que eu não conheço. Mas Jesus está dizendo assim: olha, eu sei que você talvez não me conheça, mas eu estou batendo na porta e você precisa ouvir o que eu estou falando. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então não dá para você conhecer Jesus de outra forma, senão pela palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não tem acesso à palavra de Deus, não há como você conhecer a voz de Jesus. A palavra de Deus diz assim: as minhas ovelhas me conhecem. Eu sou o bom pastor, Jesus diz, porque as minhas ovelhas me conhecem. Ele está dizendo de você, está falando de nós. Nós somos as ovelhinhas de Jesus. E Jesus está dizendo: eu quero entrar naquele lugar mais escondido que você tem aí dentro. Todos nós temos uma área dentro de nós que é mais escondida. A pergunta é: essa área mais escondida da sua vida, você acha que Jesus já não conhece? Ele já sabe quem você é. Isso é. Quando eu falo essas frases assim, irmãos, me dá um temor, porque Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem é o Emanuel. Ele sabe quem é você. Todos os momentos da sua vida Ele está te vendo. Isso é terrível. Ele sabe cada pensamento que se passa na sua cabeça. Sabe cada segundo do seu pensamento. E mesmo assim Ele faz questão de bater a sua porta.
Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele vai perguntar para você: eu posso entrar? Jesus hoje está perguntando para você: eu posso entrar? Porque ele diz assim: aquele que me ouvir e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Ah, mas Senhor, está tão sujo aqui dentro, está tão ruim, a casa está tão desarrumada, né? Tem que fazer uma faxina geral. Mas Jesus não está preocupado com a faxina que tem que fazer. Ele está dizendo assim: deixa eu entrar, porque eu vou ajudar a faxinar. Jesus está dizendo: eu vou ajudar a limpar o que está ruim, o que está velho, quebrado, eu vou jogar fora. O que está sujo, que dá para aproveitar ainda, eu vou dar uma limpada. Mas você precisa me deixar entrar, porque se você me deixar entrar, eu entrarei, cearei contigo. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Limpar você e tornar uma pessoa apta para o reino de Deus. Uma pessoa confiável para o reino de Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele sabe das suas desculpas. Ele sabe do que você poderia estar fazendo para o reino, mas não faz. Ele sabe. Hoje de tarde, Fernando não deve ter entendido nada, nem Rosângela. Eu mandei um monte de mensagem para eles. Por que eu mandei a mensagem? Começou a me dar uns calafrios, porque eu nunca tinha sentido forte, sabe? Uns negócios esquisitos. E eu falei: cara, acho que eu não vou conseguir ir no culto. Vou mandar uma mensagem para o Fernando e para a Rosângela, porque vai que não consiga ir, né? Pelo menos tem alguém de sobreaviso. Aí eu comecei a ler esse texto aqui, passando mal, suando frio. Comecei a ler esse texto e justamente nesse ponto aqui: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu falei: o quê? Demônio, você não vai tocar na minha saúde, você não vai me impedir de estar no culto de noite, e você pode bater em retirada agora em nome de Jesus. Sai do meu corpo agora. Doença não vai me pegar, enfermidade não vai me pegar, e você não vai me impedir de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. É a atitude, irmãos. Você entende? Você, em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, Jesus está dizendo assim: sabe aquele cara que corre uma corrida e ganha a corrida? Né? Passou em primeiro lugar? Você é mais do que esse cara. Mais do que vencedor. Então, o que é Satanás perto de nós, quando nós estamos em Cristo Jesus, irmãos? Só que o problema é a nossa mente entender isso. Enquanto a minha mente não estiver cheia das coisas de Deus, eu jamais vou vencer Satanás. Mas quando eu estiver cheio da presença do Espírito Santo e minha mente for dominada pelo Espírito Santo, não há demônio que possa contra mim. É isso que você veio aqui hoje ouvir, você entende? Às vezes Satanás está jogando umas armadilhazinhas. Vamos ver se ela vai cair. Vamos ver se ele vai cair. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas Jesus está dizendo assim: olha, deixa eu entrar. Abre a porta. Por que Satanás às vezes vence as nossas vidas? Por quê?
Porque às vezes nós deixamos Jesus de fora. E permitimos que Satanás venha contra nós. Não deixe isso acontecer, irmão. Aqueles homens ali tinham a oportunidade da vida deles. Jesus estava dizendo assim, olha, siga-me. Venha. Mas aí eles disseram, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus utiliza dessa informação para mostrar para ele um conceito. Não é que Jesus era mal de não deixar sepultar o próprio pai. Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus está dizendo assim, você precisa valorizar aquilo que é primeiro. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Jesus está dizendo, você quer vida? Você quer ter uma vida eterna? Primeiro, priorize o reino de Deus. Por isso que ele diz lá no outro versículo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele é tão bom que ele vai completar dizendo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é que Deus não vai deixar você fazer mais nada com a sua família, eu não posso. Não, não é nada disso, irmão. Jesus está dizendo assim, só que você precisa colocar em ordem de prioridade a sua vida. Porque no fundo, no final de tudo, o que vai definir se você vai ser feliz o resto da vida ou não, é Jesus. É Ele que vai definir. Porque vai chegar um dia onde eu e você vamos nos apresentar diante do grande trono branco de Deus. Você entende isso? Vai ter um momento onde eu e você vamos ser levados até a sala do grande trono. Qual o tamanho desse homem que vai estar lá? Você já tem essa noção? A Bíblia nos dá uma noçãozinha de quão grande esse homem é. A Bíblia fala em Apocalipse que eu e você vamos ser pegos pelos braços por 2 anjos. E eles vão nos levar para essa sala. Você não vai querer entrar, mas você vai ser levado para lá. E quando eu e você estivermos indo para lá, individualmente, né? Não vai ser mais coletivamente, mais igual aqui na igreja, não. Você vai encontrar com Deus Todo-Poderoso individualmente. A palavra de Deus diz que os céus e a terra vão estar fugindo daquele lugar. Depois você lê lá em Apocalipse. De tamanho temor que é aquele lugar. Tamanho é o temor. E aí quando eu e você entrarmos naquele lugar, o que você vai ver? Quem você vai ver? O trono branco de Deus. E quem vai estar sentado lá? Deus. Qual o tamanho dele? A Bíblia diz que esse Deus que vai estar sentado lá, ele pode carregar na concha da mão dele todas as águas da terra. Imagina um negócio desse. Você pode botar na conta aí mar, rio, cachoeira, águas subterrâneas, todas cabem juntas na concha da mão dele. Você imagina o tamanho desse homem? Você imagina o temor que há nessa sala? Ah, pastor, o senhor está fazendo ficar com medo. Não, não estou fazendo você ficar com medo. Eu só estou te explicando o que você um dia vai encontrar. Esses homens aqui que disseram para o Senhor aqui, Senhor, deixa eu primeiro enterrar meus pais. Senhor, deixa eu primeiro me despedir da minha família. Acho que eles não tinham noção do quão grande privilégio era ser chamado por Jesus. Jesus hoje está fazendo o mesmo chamado conosco. Venha, siga-me.
que um dia você possa entrar nessa sala tranquilo. Porque lá nessa sala, nós vamos ver passar diante dos nossos olhos toda a nossa vida. Tudo que você fez de certo, tudo que você fez de errado, vai passar como se fosse um filme. E nessa sala vai ser decretada a nossa sentença. Para onde nós iremos? Para o céu ou para o inferno? Hoje o pastor Emanuel está tirando um peso das costas. Porque hoje eu estou pregando para você aquilo que vai acontecer um dia. E você não vai poder dizer para Deus naquela sala: Senhor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Ele vai mostrar para você esse dia aqui, na tela, que você ouviu o que estava sendo pregado. Mas olha que coisa. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa frase, esse versículo, só se encontra em Lucas 9. Quando você vai para Mateus capítulo 8, esse versículo não está. Mas é o mesmo momento. Vamos ler lá? Mateus capítulo 8, versículo 19. Mateus 8, 19. O título está assim: o preço de seguir Jesus. Pode ser até o título da pregação hoje. O preço de seguir Jesus. Tem um preço, sabia disso? Às vezes você pensa assim, eu já ouvi muito isso na minha antiga igreja, muitos anos atrás, quando eu fui batizado, com 13 anos de idade. Eu ouvia na igreja lá: Jesus pagou o nosso preço. Ele pagou. Mas ele também estabeleceu um preço para seguirmos Jesus. E o preço é esse aí, ó. Então, o mestre da lei, é o mesmo texto que a gente leu em cima, está lendo embaixo. Então, o mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Vai. Agarrou? Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mesmo texto, ó. Outro discípulo disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então, Jesus, aí olha só, aí não tem aquele versículo lá de Lucas, que onde Jesus diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não tem esse versículo em Mateus. Mas aí você vai entender que há uma divisão, talvez, porque o autor do livro não quis colocar, mas há uma divisão que vai mostrar exatamente por que a diferença daquele que vai com Jesus e daquele que não vai com Jesus. Olha a diferença. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, ou seja, aqueles que seguiram Jesus foram com ele. Vai. Tá muito vento aí? Se quiser pode desligar, Fernando. Desliga aí. De repente, olha só. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, fazia o quê? Jesus, porém, dormia. Rapaz, o meu mestre me leva para dar uma volta de barco, vai dormir, e o couro está comendo aqui em cima, e ele está dormindo. Rapaz, que cara doido é esse? Como é que pode? Vai, continua. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ah, meu Pai. Não é assim que às vezes a gente reage?
Ô Jesus, será que o senhor não está me vendo aqui não? O couro está comendo em cima de mim e o senhor não faz nada. Parece que está dormindo. Os discípulos foram acordá-lo. Vai, passa, Marcos. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Você percebe a diferença daqueles que seguem a Jesus? Quando Jesus está no seu barco, no seu barquinho, homem de pequena fé, quando Jesus está aí, não tem perigo. Ele se levanta e dá ordem para tudo se acalmar. E as coisas vão se acalmando. E o vento para. E o mar vira uma lagoa. E aquilo que estava invadindo o barco já não invade mais, né? Quando eu estou sozinho, as ondas vão invadir o meu barco. As investidas do inimigo podem tentar invadir a minha vida. E eu não vou ter ninguém para me defender. Mas se Jesus está dentro do meu barco, quando o inimigo tentar contra mim me submergir, vai ter uma hora que eu vou poder pedir a Jesus socorro. Isso é tremendo demais, irmãos. Jesus acorda na hora que você chama. Ele se levanta na hora que você pede socorro. Ele vai dizer assim: vento, aquieta-te. Mar, acalma. E há uma ordem dele. Tudo se acalma. Mas é só para aquele que segue Jesus. Só para aquele que anda conforme o estatuto de Deus. Você entende? Existe uma diferença. Por isso que Jesus está dizendo assim: ninguém que põe a mão no arado, ou seja, ninguém que me conheceu de verdade e volta atrás, você não vai entrar no reino dos céus. Mas se você conheceu Jesus como Ele realmente é, você pode chamá-lo a hora que for, de madrugada, na hora mais difícil, quando tudo está escuro, né? Não tem momentos assim na nossa vida? Tem momentos que é tudo claro, mas tem momentos que parece uma escuridão. E Jesus está dizendo para você: eu não deixei teu barco ainda. E só vou deixar se você quiser que eu deixe. Homem de pequena fé. Olha o que Jesus continua falando, vai. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vai. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Longe deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: vão. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e morreu na água. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Jesus está dizendo assim: olha, se você permitir que eu entre,
abrir a porta. Eu vou começar a transformar a sua vida de dentro para fora. Não é uma transformação momentânea, não é uma transformação passageira, mas é uma transformação genuína. Por isso que ele faz questão de dizer para nós: não é digno de entrar no reino dos céus aquele que vira as costas e vai embora. Mas Jesus está dizendo: se você permanecer comigo, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, eu vou começar a modificar tanto a sua vida de tal forma que você vai ver coisas espirituais que aconteciam contigo antes, não vão mais acontecer, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Quem experimentou, né, do amor de Deus, jamais consegue abandonar Jesus. O que o Senhor está dizendo para nós nessa noite aqui, irmãos, é que Ele quer ser o diferencial da sua vida. Ele quer ser aquele a quem você recorre todos os dias. Mas Ele precisa transformar o seu interior para que você possa provar de todo esse poder que Deus tem para fazer na sua vida. Deus não quer só simplesmente mudar o seu exterior. Deus quer mudar a sua vida. Quer mudar ao ponto de quando você falar, parecer que são rios de águas vivas que estão fluindo de dentro de você. Isso só se alcança quando você permite ter uma convivência, uma intimidade com Ele. É um tempo que às vezes você gasta em outras coisas, passar a gastar com Ele. Jesus está propondo a nós: olha, meu filho, vinde a mim. Às vezes você procura tanta solução em outros lugares. Vem a mim. Para um tempo e faz a sua oração a mim. Conversa comigo. Não é aquela oração decorada. Jesus não precisa de oração decorada. Jesus precisa de você. Tudo que Ele fez foi por causa de você. E Ele quer você para Ele. Jesus te comprou com um alto preço. Preço de sangue. Na cruz. Para que hoje você estivesse aqui nesse lugar dizendo assim para você: meu filho, tem solução para você. Tem solução para nós. Às vezes nas noites mais escuras, Jesus quer chegar com aquela luz para iluminar o seu caminho. Chega de subterfúgio, sabe? Chega de desculpa. Chega de fugir. Mas entrega não só o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele de verdade. Deixa Ele ser o seu Pai de verdade. O que Deus quer fazer na sua vida é algo sobrenatural que nenhum homem pode fazer. Pastor não pode fazer. Apóstolo Gilvando não pode fazer. Mas Jesus pode. Essa noite é uma noite de oração. Mas eu precisava trazer uma palavra para você despertar
para a fé necessária para entrar na sala do trono. Jesus está te esperando lá. O Pai está te esperando lá. O Espírito Santo está te esperando lá. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor. Sabe o que Deus quer fazer com você? Dançar com você. Dançar com a sua noiva. Tirar tudo aquilo que não provém do reino dele. Te tornar limpa, adornada, cuidada, com todos os adereços e apetrechos que o Senhor tem para colocar. E Ele vai fazer isso conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique da maneira que você achar melhor. Amém? Eu não sei qual a sua condição, mas tendo em vista tudo que foi dito, tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus ou que já algum dia entregou e se desviou? Eu quero deixar aqui para os irmãos uma palavra que está em Romanos 8. Para aqueles que têm o Senhor e que entregam a vida ao Senhor, Romanos 8, 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é a promessa para aqueles que decidiram por Jesus. Proteção integral, não apenas nessa vida. Aqui nós estamos fadados à primeira morte, a menos que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja enquanto estivermos aqui em vida. Mas a nossa garantia e segurança é na eternidade com o Pai. Amém? Nós vamos orar e agradecer a Deus, porque somos